Você já reparou que o mercado se movimenta em ondas? É um sobe e desce desgraçado, criptoativos especialmente é assim, o Bitcoin é assim, e não é à toa. Alguns poucos investidores têm a capacidade muito significativa de movimentar o mercado tanto para cima quanto para baixo. E eu quero te mostrar que esses investidores que a gente chama de baleias, que são carteiras com mais de 1000 bitcoins, como que eles se movimentam, e quero te apresentar 4 ferramentas gratuitas para você rastrear essas operações e ficar na frente aí do que está acontecendo com o mercado. Isso pode ser muito útil para você entender os movimentos de preço e, adicionalmente, né, ganhar dinheiro ou até se proteger de algum tipo de cenário. Além de te mostrar essas ferramentas gratuitas, eu vou te mostrar as ferramentas que nós utilizamos para monitorar e qual que é a diferença, né, entre as ferramentas gratuitas e o que a gente faz aqui, que é bastante significativo. Então, vale a pena, esse vídeo é recheado de dados, com certeza você vai gostar bastante. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para mais atualizações, compartilha com aquele teu amigo ali que adora Bitcoin, adora saber sobre baleias, esse é o vídeo aí para ele que ele vai adorar junto com você. Eu sou o Vinícius Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target. Então, sem ficar com o dinheiro de ninguém, é muito importante. Ninguém transfere dinheiro para nossa empresa, nem passa o dinheiro dos clientes pela nossa empresa. Muito menos a gente vende curso ou mentoria, que é coisa do passado, e também sem promessas de retornos extravagantes, o que são muitas vezes retornos impossíveis. Se é uma coisa que você se interessa em investir profissionalmente, dá uma olhada nos links da descrição no final do vídeo. Vamos lá, então. As baleias são carteiras com mais de 1000 bitcoins. Então, você imagina o potencial de movimentação no mercado que esses caras têm. É muito significativo mesmo. Então, deixa eu mostrar primeiro os indicadores gratuitos que estão à disposição para você acompanhar. Alguns, né, indicadores, algumas ferramentas gratuitas para você monitorar. E é uma coisa que você vai fazer por conta própria e vai parar de depender de notícias, aí, que é a pior coisa do mundo. É que realmente deixa você igual barata tonta, e achando que vai subir, achando que vai cair. Então acompanhar diretamente essa informação já vai te qualificar mais do que a pessoa que naturalmente está só acompanhando notícias no Instagram, nos sites, notícias, etc. Tá bom? Vamos lá então. A primeira ferramenta é o Twitter. Vocês vão ver que muita informação gratuita, né, está concentrada no Twitter, agora a plataforma X, depois da reformulação da marca. Então a Whale Alert é um Twitter que você consegue seguir, marcar ele ali como favorito e para que ele te avise, né, de grandes movimentações. E aqui está recheado de movimentações desse tipo, não exclusivamente para o Bitcoin, mas também outros tipos de movimentação gigantescas. Aqui foi a última atualização de uma hora atrás, ó, 250 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira desconhecida. Por que carteira desconhecida? Tá? Isso aqui é uma automação que está jogando aqui. Porque algumas carteiras são rastreadas. Por exemplo, se o Vitalik, que é o fundador do Ethereum, ele movimentar, esses caras vão rastrear e avisar na hora. Então isso é bem importante para você monitorar. Se a fundação da Ethereum, que tem um monte de Ethereum, movimentar, você vai ficar sabendo. Então é bem importante essa camada de informação aqui, porque são automações aí que resumem um pouco do que está acontecendo com o mercado, mas olha daqui para ver também Dogecoin, então já fazem o cálculo, ó, 200 mil Dogecoins, ou milhões de Dogecoins, né? Já é 51 milhões de dólares foram transferidos. O que mais aqui? O Bitcoin, ó, 451 Bitcoins foram movimentados. Então eles rastreiam carteiras grandes e foi enviado para Crypto.com, que é uma corretora. Então aqui você tem uma noção, opa, essa quantidade toda de Bitcoin está sendo enviada para a corretora. Isso aqui pode ser útil para entender. Se as baleias estão mandando para a corretora, provavelmente elas tendem a vender na corretora, o que tende a fazer o preço baixar de preço. Só que não olhem uma carteira só, tá? Isso aqui é um erro comum. A pessoa olha uma movimentação só e pensa que isso aqui vai derrubar o mercado. É uma carteira de um grande player enviando para a corretora para vender. É uma transação isolada, o que é bem interessante de acompanhar. Mas o é mais importante, ou tão importante quanto você monitorar se isso está acontecendo de forma frequente. Olha aqui, ó, 2.800 bitcoins sendo transferidos. Muito mais relevante, ó, 337 milhões de dólares. 17 mil Ethereums. Então, vale a pena acompanhar isso que está acontecendo com muita frequência dentro do mesmo dia. Isso tende a sinalizar alguma coisa. Às vezes as saídas são das corretoras para fora, às vezes são de alguém para alguém desconhecido, alguém. Então, tem que acompanhar essas movimentações e elas ajudam bastante. Por exemplo, a Coinbase institucional, isso aqui é um dado interessante, tá? É um núcleo da Coinbase, que é uma corretora, a maior corretora dos Estados Unidos hoje, que só trabalha com grandes operações, só com grandes players. Então, é bem interessante acompanhar o saldo da Coinbase institucional de forma separada também, é outra informação bastante útil. Então, tem que filtrar um pouco, não é toda a movimentação que é útil para você saber se o preço vai cair ou subir, mas certamente é melhor você estar informado por aqui do que por notícias. O que os sites especializados fazem de notícias? Eles pegam, eventualmente, algum insight daqui e jogam com uma notícia isolada para você, e aqui você vai ter mais contexto, então com mais acesso
a informação direto da fonte, ou muito próximo do direto da fonte, de alguém que está fazendo curadoria para você. A ferramenta 2, que vocês vão enjoar de ver pessoas se dizendo especialistas utilizando isso aqui o tempo todo para te vender, né, como se fosse uma grande análise de mercado, e de certa maneira, tá? Mas você pode consumir na fonte. É a Arcan. A Arcan é uma grande empresa de inteligência de criptoativos, eles fazem uma série de coisas, eles têm ferramentas para rastrear o mercado, várias ferramentas são pagas, mas o X deles aqui, e em especial também o site deles, eles têm muitas atualizações sobre o mercado cripto, tanto o Bitcoin quanto outros criptoativos. Então, você consegue utilizar, você pode acessar o site da Arcan também, que eu recomendo que você acesse depois do X para o site. Ela tem muita ferramenta gratuita para você acompanhar o mercado. Então, tem grandes movimentações de grandes players, uma série de roubos do passado, por exemplo, o roubo o hack da Bybit, que aconteceu há menos de 6 meses. Eles conseguiram rastrear todas as operações, então eles fazem um trabalho bem profissional nesse sentido de rastrear. E se você acompanhar a Arcan diretamente, de novo, né, você vai estar na frente de até sites de notícia e até de alguns analistas, né? Porque você vai entender de forma bastante precisa, assim, bem no detalhe, quem está verificando dados e trazendo informações de qualidade em primeira mão. Então a Arcan é um grande veículo de inteligência no mercado cripto, que não é todo mundo que conhece, não é um grande segredo também comercial, mas que vai te ajudar certamente a ter um nível de informação adicional do que a maior parte das pessoas tem, tá? Então conheçam a Arcan também, a segunda ferramenta gratuita. A terceira é essa Cryptocurrency Alerting. Então o que você pode fazer? Você pode pedir para ele te mandar um e-mail, ou te mandar um SMS, ou te mandar um push, ou te ligar, desde que vendam, seja movimentado, né, alguma movimentação, ou qualquer moeda aqui, com preço acima de tanto ou abaixo de tanto para tal lugar. Opa, aqui mudou o nível. Você consegue definir um alerta que vai te avisar se alguma coisa acontecer. O que pode ser melhor até do que acompanhar qualquer tipo de movimentação, como eu estava te mostrando até agora. Então aqui é uma ferramenta de tecnologia mesmo, que acompanha preços em tempo real e que vai te dar avisos caso coisas relevantes aconteçam. Isso aqui pode ser muito interessante, especialmente se você faz trading, né? Compra e vende toda hora, para saber que alguma coisa aconteceu, alguma coisa de relevante. Não é toda a movimentação que vai gerar uma queda de preços, mas um grande player movimentando volume muito significativo, do tipo acima de 500 milhões de dólares, tende a movimentar preço. Tá? Coisa de bilhão de dólares para cima tende a movimentar preço, tanto para fazer o preço subir quanto cair. Então vale a pena ficar atento nesse tipo de movimentação, e essa ferramenta ajuda bastante, né? Você capturar esse tipo de informação em tempo real. É mais uma super dica aí, terceira ferramenta gratuita. A quarta ferramenta gratuita, o que não tem aqui é Bitcoin, mas tem um conjunto de outras ferramentas, de outros ativos que eles acompanham, redes diferentes, então Solana, BNB, Ethereum e até a rede da Base, que é utilizada pela Coinbase. E a grande vantagem dessa ferramenta aqui é que ela vai te dar aqui mais informações. Então, qual que é a posição da carteira, qual foi a posição, a variação da posição da carteira. Então, essa carteira aqui movimentou, reduziu o saldo de 300 mil dólares, aqui teve essa outra carteira que aumentou o saldo em 488 mil dólares. Você consegue filtrar por ativo também, e tem volume total movimentado, você tem mais informações sobre as carteiras em si. Então, até agora, o que a gente estava fazendo eu quero saber se aparecer um alerta de alguma movimentação. Está olhando exclusivamente para movimentações. E aqui nessa ferramenta, ela te ajuda a encontrar não só movimentações, mas sim acompanhar carteiras, tá? Tem várias outras ferramentas desse sentido aqui. A parte mais profissional é paga, tem alguns bloqueios aqui para ver de hora em hora, de 3 em 3 horas, mas até nas últimas 24 horas você consegue acompanhar legal o que está acontecendo e você consegue rastrear carteiras específicas. Então, caso a carteira movimente, vou dar um exemplo, tá? A carteira do Michael Saylor, lá que tem um montão de bitcoins, a carteira da Strategy, carteiras desse tipo você consegue rastrear através dessas ferramentas, o que se torna muito útil. A Arcan também tem esse tipo de coisa, tá? Então, é uma solução adicional, além da Arcan, para você acompanhar esse tipo de carteira de movimentação. Tá bom? Então capturou, você consegue acompanhar transações e carteiras de forma gratuita, aberta, né? Carteiras-chave do tipo Vitalik, Michael Saylor, Strategy, através dessas ferramentas gratuitas, o que te dá de novo uma vantagem à frente de quem vai lançar uma notícia, vai basicamente pegar desse tipo de ferramenta aqui e lançar para você. Qual que é o problema com essa abordagem até agora que eu te mostrei? O problema é o seguinte, eventualmente você pode ser enganado, você pode ver uma grande movimentação para uma corretora que não gere o preço cair, não faça o preço cair.
Então, nossa, como que isso acontece? Acontece por várias razões, tá? Às vezes o dinheiro é enviado para a corretora para fazer uma transação de OTC, uma transação fechada com um grande comprador. Então aquilo é travado um preço e é feita uma venda imediatamente. Aquilo não é vendido no mercado spot, que é o mercado onde você costuma comprar, né? Que tem livro de compra e livro de vendas. Então, algumas vendas e compras não passam pelo livro de negócios da corretora, ou seja, não influenciam o preço. E às vezes acontece muito envio para a corretora também, que também não acontece via OTC, mas às vezes algumas baleias, sabendo que todo mundo acompanha isso aqui, enviam um monte de Bitcoin para a corretora, um monte de Ethereum, não vendem, né, acumulam posições, depois sacam da corretora. Então, algumas informações exigem um contexto maior, e é isso que a gente busca fazer aqui com dados. A gente calcula dados, computa eles, indicadores, para tentar entender um pouquinho melhor ainda, um pouco mais de contexto do que está acontecendo, que é uma coisa que nos traz uma vantagem maior do ponto de vista de enxergar o cenário como um todo, né? No lugar de olhar operações isoladas ou carteiras isoladas, eu consigo ver o todo do mercado com base em indicadores. É um pouco do que eu quero te mostrar aqui agora. Então, a minha tese principal é a seguinte: se você tem uma informação que é gratuita, que todo mundo sabe, né, ou pode saber, você não tem lá um grande diferencial competitivo. Ainda é muito melhor, de novo, né, do que acompanhar notícias, mas ainda não vai te dar a fotografia completa da coisa. Então, eu quero te mostrar algumas ferramentas que a gente utiliza aqui e veja se você se interessa e acha interessante acompanhar elas também. Legal, então a primeira informação que eu quero te mostrar está no nosso dashboard aqui, num dado que a gente chama de cohorts. A gente quebra as carteiras, todas as carteiras que tem Bitcoin, extrai por base em saldo e segmenta elas. Então, carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, com mais de 100 mil, com 100 a 1.000, com 1 a 100... Então a gente acompanha essas carteiras aqui e segmenta elas para entender o que está acontecendo com elas em termos de saldo e de variação. Então essa é a primeira análise que a gente faz aqui. E as carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, como vocês podem ver, elas entram no positivo, ou seja, acumulando, comprando bastante, que são, isso aqui está mostrando pelas barras em vermelho, tá? Eu tenho o preço do Bitcoin em preto e as barras em vermelho mostrando a variação do saldo das carteiras em 15 dias. Que é arbitrário, que eu escolhi 15 dias porque é um olhar que a gente costuma ter aqui para olhar essas carteiras. Então essas variações, elas são positivas em fundos de mercado. Então ela começou a subir quando o Bitcoin aqui nesse ano bateu 74 mil dólares, as baleias entraram comprando bastante. Bastante quanto? Olha só, na média, 5 mil, 24 mil, 50 mil, 60 mil, 36 mil. Opa, então começaram a comprar muito Bitcoin mesmo, né? Dezenas de milhares de Bitcoins no intervalo de tempo. E o que está acontecendo desde que o preço aqui tá, desde os 96 mil dólares, aqui, 96 mil dólares para frente? Praticamente essas carteiras só venderam, só diminuíram o saldo. Nos últimos 15 dias que eu estou olhando aqui, eu estou vendo que as baleias, né, carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, elas venderam 77 mil Bitcoins nos últimos 15 dias. Tipo, é um volume muito significativo mesmo. Já botar isso em perspectiva para você ter uma ideia mais interessante ainda. E essas carteiras, hoje, elas têm saldo de somadas todas, tá? 6.431.000 Bitcoins. Então, tem 32% da oferta total de Bitcoins, que é 19.929.000. É o máximo, é o número de Bitcoins que existe em circulação hoje. Você já viu o número de 21 milhões de Bitcoins, né? Isso vai existir no futuro. Esse número é a oferta máxima do Bitcoin. Mas hoje só existem 19.900.000. 929 mil, esse número que você está vendo aqui na tela. Então, esses 19 milhões, desses 19 milhões, quantos estão na mão de baleia? 6 milhões e 400. Então, isso é 32% da oferta disponível. Então, muita grana está na mão de baleias, tá? Especialmente porque concentrado em pessoas que compraram lá atrás, né? Então, a preços muito menores. Era muito mais fácil comprar 1.000 Bitcoins em 2015 do que comprar agora. Então, você tem uma distribuição dessas baleias. Carteiras com mais antigas vêm vendendo ao longo do tempo de forma significativa. Então, menos 77 mil Bitcoins só nos últimos 15 dias. Só que esses 77 mil aqui são uma redução de 1% do saldo, tá? Só que isso vem sendo constante. Então, já te dando uma informação de contexto, né? Essas baleias têm vendido mais do que comprado, exceto aqui em regiões de fundo de mercado, onde elas entram comprando com mais força, ou reduzem a pressão vendedora. Ou seja, quer dizer que algumas estão comprando e enquanto a maior parte ainda está vendendo. Então, essa é a primeira informação em termos de inteligência aqui, né, que a gente está utilizando, que é, bom, o que está acontecendo? Por que isso aqui é útil entender? Pô, 6 milhões é muito Bitcoin na mão desses caras, né? Eles têm muito poder de fogo para vender, ainda. Sim, mas por outro lado, como eles estão vendendo há um tempão, o que a gente sabe? Que hoje eles têm menos Bitcoin do que tinham no passado. Isso também significa que os outros recortes de investimento, que são pessoas com até 1 Bitcoin, 1 a 100, 100 a 1.000, tem mais Bitcoins hoje do que tinha no passado, porque quem vende um perfil, tem que vender para alguém. Então, na verdade, um argumento que você já ouviu
Com certeza, sobre o Bitcoin. O Bitcoin é muito concentrado na mão de baleias, é muito concentrado na mão de grandes players. E ao contrário, o mercado cripto, né, o mercado do Bitcoin, tem passado por uma descentralização, até inclusive no saldo. Enquanto as baleias estão vendendo, outros recortes estão comprando, então isso está ficando cada vez mais democrático, assim, mais acessível, menos concentrado, de forma bastante simplificada. Então, cada vez menos concentrado em baleias. Isso é bom para o ecossistema cripto como um todo, reduz dependência, né, desse tipo de investidor, embora ainda seja um recorte relevante. Aqui, por outra ótica, a gente consegue ver o saldo das baleias. Então, eu estou colhendo o último ano, então de 3/10 de 2024, onde havia um saldo de 7.126.000 bitcoins em carteiras com mais de 1.000 bitcoins, tá? Esse que quer dizer carteiras de baleias. Carteiras com mais de 1.000, eu tô olhando e dizendo assim, quanto tem de saldo somando todas elas? 7 milhões de bitcoins haviam em 3/10 de exatamente um ano atrás. E agora? Ó, dá pra ver que a linha em azul mostra o saldo dessas carteiras. E eu tô vendo aqui agora, estão em, de novo, 6.478.000. Então, essa diferença aqui, brutal, foi todinha vendida e absorvida pelo mercado enquanto o preço fez isso aqui, ó. Um ano atrás o preço do Bitcoin estava 60 mil e agora 120. Então, dobrou o preço, enquanto essas carteiras só venderam. Então, um pouco é para pensar o seguinte, não é para se preocupar tanto assim se as baleias estão vendendo, porque, naturalmente, elas venderam um montão, enquanto o Bitcoin dobrou. Só que elas fazem preço, tá? Eu vou te mostrar que isso acontece, especialmente em alguns períodos especulativos, elas conseguem manipular o mercado, e isso é interessante acompanhar. Mas não é para ficar histérico com essa informação que as baleias estão vendendo, porque elas estão sempre vendendo faz um tempão, tá? Faz mais de um ano que elas estão vendendo e um curso dobrou. O importante é contexto, assim, é perspectiva. É não ficar histérico com as informações que aparecem, porque quando a gente recebe informação como insight, uma baleia tá vendendo, nossa, tantos bilhões foram transacionados por baleias, a tendência é que a gente se apavore, achando que vai acontecer uma manipulação no mercado. Às vezes é verdade. E muitas vezes não é, dá pra ver que a maior parte do tempo não é, tá? A maior parte do tempo é ruído essa informação. Tem um outro vídeo já sobre isso, falando sobre o quanto as baleias ganham de dinheiro. Aqui eu tô olhando então no gráfico com a linha verde, ainda o preço do Bitcoin em preto, mas aqui eu tô tentando criar um indicador aqui que é, tá bom, vamos olhar a cada X dias como que esse negócio tá em termos do quanto elas estão vendendo em comparação com o histórico. Então, o que a gente consegue ver agora? Que a gente está num patamar bem elevado, até que a linha zero aqui está esse pontilhado em verde. O pontilhado em verde mostra zero, ou seja, poucos momentos, né? As baleias estão comprando e na maior parte do tempo estão vendendo. E aqui a gente está desde o último ano num dos menores patamares em termos de vendas, tá? A gente tá olhando aqui em dólares agora, 686 milhões de dólares foram vendidos segundo esse indicador aqui que a gente construiu. Aqui a gente está olhando os últimos 15 dias, mais uma vez, a gente pode olhar 30 dias, mas é um volume significativo. Ó. Isso aqui está acontecendo agora, isso aqui aconteceu, ao contrário, tá? Quando ele sobe, então, de novo, as baleias estão comprando. Passa de zero, as baleias estão comprando, baixa de zero, que é quase o tempo todo elas estão vendendo. Então, 623 milhões de dólares, aqui quando o preço caiu a 113, a gente olha lá atrás, em alguns momentos aqui, a 700, que foi a mínima do ano. 787 milhões de dólares. Falta pouco para chegar nesse patamar aqui, então as baleias estão vendendo com vontade aí nessa região de preços dos 100 mil dólares para cima. Tá? Então é importante acompanhar esse negócio. Mais uma informação para contexto aqui. Vamos olhar outro indicador, que é o volume de transferência de baleias para corretoras. Então, o que as baleias fazem? Elas podem vender no OTC, podem vender diretamente, ou podem mandar para a corretora para vender. Olha o que está acontecendo agora, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando em bitcoins. Quantos bitcoins foram enviados nos últimos 15 dias? 12.301 bitcoins foram enviados. E essa linha está crescendo, quer dizer que a gente está passando por um período que as baleias estão enviando mais e mais e mais dinheiro para a corretora. Ou seja, estão incentivadas a vender nessa região de preços. A primeira vez que o Bitcoin bateu aqui os 100 mil dólares, ó, olha a diferença, tá? Chegou a 18 mil, o pico aqui chegou a 21 mil Bitcoins em diferença em um dia. É muita coisa, né? Na média ainda. Quer dizer que, tirando essa média, teve picos ainda mais relevantes. Então, a gente tá aqui de 21 mil para agora em 12 mil, quase na metade do que foi vendido naquela época. Então, aquele período ali passou por uma pressão muito significativa de venda de baleias. E isso serve para controle de preço. A leitura que eu tenho, tá? É que esses caras manipulam o preço de certa maneira, porque esse tipo de movimento acontece especialmente em formação de topos. Não só porque eles querem sair e vender, porque eles estão com lucrão, mas porque me parece que eles têm uma força aqui buscando desacelerar a alta de preço. Então, como eles conseguem fazer isso, eles vão lá, despejam um monte de Bitcoin, aumentam a oferta disponível, o preço começa a ter dificuldade de subir, mesmo que entre bilhões de dólares, que é o que aconteceu aqui. Aliás, dezenas de bilhões, né, que é o que aconteceu aqui. Tá? Então, isso é o que está acontecendo de novo nessa região. Vamos ver onde é que esse negócio vai parar. E que mais que eu faço comparação aqui? Essa razão de baleias,
o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar o seguinte, quanto desses envios de baleias, né, que é o indicador que eu acabei de mostrar para vocês, divide isso pelo total de dinheiro que entrou nas corretoras. Então aqui eu vou ter uma outra perspectiva. E o que a gente vê também que está, não vou chamar de historicamente elevado, só estou olhando o histórico de um ano, mas no último ano está em patamar elevado. Ainda não chega nem perto do que foi aqui dezembro, né, de 2024, mas está em 35% hoje de tudo que é enviado para as corretoras para vender veio de origem de carteira de baleias. Então, aqui eu estou olhando em percentual. Se esse percentual está aumentando, quer dizer que a maior parte realmente dos envios para as corretoras são de baleias. Isso aqui é significativo. Tá? Então, por que isso é significativo? Porque elas podem estar fazendo isso para refrear o preço. Então, como é que eu sei que elas estão freando o preço ou não? Fazendo outros cruzamentos, outras comparações. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Quer dizer que quando eu vejo isso aqui acontecer e vejo resistência do preço, aí eu tenho uma combinação aí que eu consigo dizer, opa, peraí, as baleias aí estão buscando realmente fazer preço, né? Ou segurar a alta ou até derrubar o preço eventualmente por qualquer razão dessas. O que mais que a gente consegue ver aqui que é interessante? Vamos fazer outra perspectiva. Tira as baleias da jogada. E como é que está o envio para as corretoras? Se eu pegar tudo que é enviado para as corretoras e tudo que é retirado, de net flow, se eu fizer esse fluxo aqui de retiradas menos envios, o que sobra? O que sobra? Sobra um número positivo ou negativo? Então, olha que interessante, tá? Se eu tirar carteiras gigantes, o fluxo é positivo, as barras estão para cima. O que significa que está entrando um monte de Bitcoin nas corretoras na média. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando tudo que entrou na corretora e tudo que saiu da corretora e quebrando por tamanho de movimentação. Então, movimentações de 10 mil dólares, ou menos de 10 mil dólares. Movimentações de 10 mil a 100 mil dólares. Movimentações de 100 mil dólares até 1 milhão de dólares. Ó, até aqui tudo positivo. Então, se eu pegar esse recorte aqui por tamanho de movimentação, eu vou chegar à conclusão que tem mais dinheiro indo para a corretora para vender do que saindo. Mas se eu fizer o outro exercício, eu vou tirar esses caras, eu posso deixar esses caras aqui, eu só vou botar realmente as movimentações grandes, tá? Mais de 1 milhão de dólares e mais de 10 milhões de dólares. Opa, aqui nem aparece mais as movimentações pequenas. Então, olhando em número de bitcoins, o que a gente vê aqui? Esse período que a gente está passando agora tem sido uma grande acumulação por essa ótica, porque a gente consegue ver que a quantidade de saques da corretora de posições gigantes, sim, de mais de 1 milhão e especialmente mais de 10 milhões de dólares, é bem significativo. Então, pegando um exemplo aqui, dia 26/9, que foi o maior saque das corretoras, tirando tudo que entrou na corretora, tudo que saiu e quebrando por recortes, a gente vê o quê? Que carteiras com menos de 10 mil, aqui tá errado a legenda, acabei de descobrir, menos de 10 mil dólares, né? Jogaram para dentro 135 bitcoins, de 10 mil dólares a 100 mil dólares, jogaram para dentro 209 bitcoins, de 100 mil dólares a 1 milhão de dólares, jogaram para dentro quase 1.000 bitcoins, 789, movimentações de 1 milhão de dólares a 10 milhões, jogaram para dentro 2.000 bitcoins, só que carteiras com movimentações, né, com 10 milhões de dólares ou mais, tiraram das corretoras 29 mil bitcoins, tá? Então, esse saldo, no fim, vai dar o que a gente chama aqui de net flow sem esses recortes todos. É que eu vou ter essa média aqui do quanto está sendo sacado. Dá para ver que isso aqui está acelerando. O que quer dizer? Que daqui, desde 11/9, a quantidade de bitcoins saindo vem crescendo. Na média, 1.700 por dia. Na média, 2.500. A gente chegou aqui na média 7.000. E o último dado aqui, na média, está 7.600 bitcoins. Tem saído por dia, descontando tudo que entra e tudo que sai. Opa, isso aqui dá uma perspectiva mais legal, né? Que eu tenho uma fotografia maior. Opa, tá fazendo diferença, será, o que as baleias estão fazendo nesse tipo de cenário? Ou não? Então elas podem ao mesmo tempo estar influenciando o preço para ele cair, enquanto compram as corretoras e acumulam. Isso também pode estar acontecendo. Então é outra possibilidade, que haja uma jogada aqui entre envios para corretoras para segurar o preço e acumulação ao mesmo tempo por parte dos investidores. Vamos olhar outro indicador que eu acompanho aqui para saber se está acontecendo ou não, que é o indicador de resistência para o preço subir. Esse aqui é um indicador proprietário nosso. E que o que a gente está identificando aqui, tá? Que essa linha aqui, que está em preto no meio da tela, é o 0 a 0, ou seja, nesse ponto não tem nem pressão, nem resistência para o preço subir, nem para o preço cair. Eu vou trazer outro indicador para vocês, que é o índice de resistência para o preço subir. Então, o que a gente consegue ver aqui, por exemplo? Lembra lá que no ano passado, mostrei para vocês aqui no finalzinho do ano passado, a gente teve muito envio de baleia para corretora. E aqui a gente consegue comparar que esse nosso indicador demonstrou que a resistência para o preço subir subiu muito. 1, 2, 3 desvio padrão para cima. Quer dizer que teve muita pressão de venda por essa ótica aqui. Tá? Então, aqui há uma coincidência entre envio das corretoras e o preço está com dificuldade para subir. Isso aqui é um sinal de alerta. E de fato foi, né? De certa maneira que o preço fez topo logo depois, e aí entrou numa grande correção que foi até os 74 mil dólares, então dos 100 mil dólares para 74. Hoje, o que está acontecendo? A gente está distante ainda do primeiro desvio padrão em termos de resistência para o preço subir. O preço está com resistência para subir porque essa linha roxa está acima de zero.
né? Tá acima da linha preta ali que tá riscando o zero. Mas não é uma resistência tão absurda assim. Então, de longe, o preço pode continuar subindo aqui sem problema nenhum, como tem subido, exatamente porque tem pouca resistência para o preço subir. Então, apesar das baleias estarem enviando bastante, a gente não vê, né, isso acontecendo do outro lado. Eu tenho mais um indicador para compartilhar com vocês aqui, que a gente chama de defesa de preço, tanto resistências para o preço subir quanto resistências para o preço cair. Aqui eu estou olhando, é um cálculo que é feito interno nosso para saber se o preço está com resistência para subir ou cair com base nas negociações dentro das corretoras, tá? Então, aqui eu pego várias corretoras, consolido isso e aplico uma matemática para tentar descobrir quanto está difícil de movimentar o preço em termos percentuais. Então, o que a gente vê aqui, tá? Que as barras vermelhas, em maioria, estão demonstrando o seguinte, que nesse período aqui, recente, onde aumentou o envio de bitcoins para as corretoras por baleias, aí tem a maior parte das barras é vermelha. Isso aqui é interessante. Quer dizer que, pelo menos nas corretoras, o preço tem tido mais resistência para subir do que para cair. Mais do que suporte, né? Ele tem tido mais resistência para subir do que suporte para não cair. E é o que dá para ver pelas barras vermelhas. Então, o que a gente está vendo aqui, tá? Por exemplo, no dia 28/9, a gente precisou de 221 milhões de dólares para movimentar 1% o preço do Bitcoin, olhando para as corretoras. É o que a gente vê toda hora, tem movimentações de 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Então a gente faz uma conta aqui para identificar quanto precisa para aumentar 1% do preço, e isso dá o tamanho da barra. Então é bem interessante aqui, ó, mas 220, 200, 176, 315, tem barras bem maiores que essas no passado, tá? Então não tem nenhuma extravagância acontecendo, mas há uma uniformidade aqui. Na maior parte do tempo o preço está com dificuldade para subir, então ele tem subido apesar disso, né? Mas com alguma resistência. É isso que a gente consegue identificar por aqui. Então vamos lá, tem duas abordagens bastante claras aqui. Uma delas é as atualizações gratuitas, que são bem úteis, de novo, né? Bem melhor do que ficar acompanhando notícia e ficar malucão aí porque sai uma notícia nova. E outra abordagem que é pegar dados, consolidar eles, calcular, colocar em perspectiva para entender o que está acontecendo, né? Claro que fazer esse trabalho, né, exige esforço, mas te ajuda melhor a entender o que está acontecendo do que apenas, né, rastrear transações isoladas e rastrear carteiras isoladas. Então, é uma escadinha, né, com mais qualidade de informação. Tem um segundo nível que a gente ainda aplica aqui, que é entender, né, do ponto de vista estatístico, se aquilo tem relevância ou não, se aquilo tende a fazer preço ou não. Então, quanto mais perspectiva você coloca sobre as coisas, mais clareza você tem na hora de tomar a decisão. E é exatamente uma boa parte do nosso esforço aqui. Se você investe $1.000, $5.000, $10.000, está começando a investir, né? E realmente vale a pena olhar essas ferramentas gratuitas. Mas a partir de um tamanho de patrimônio, você tem R$1 milhão ou mais investido, ou mesmo 200, 300 mil reais, começa a ficar, especialmente se isso é bastante para você, tá? Isso aí começa a ficar perigoso, você ficar tentando se orientar por ferramentas gratuitas, porque vão se exigir um tempo que provavelmente você não tem para fazer isso, né? E ainda colocar isso em contexto vai ser mais difícil ainda se você não tem as ferramentas apropriadas. Então, se você está começando a investir, colocando valores pequenos, tipo $1.000, $5.000, para ver o que vai dar, né? E entendendo o mercado, as ferramentas gratuitas vão te ajudar bastante, realmente são muito úteis e vão te colocar no nível acima, né, de quem está acompanhando notícias. Agora, se você, ou comentários do Twitter, coisa parecida, né? Agora, se você tem valores maiores investidos, R$100 mil, 200, R$1 milhão, aí você provavelmente a segunda abordagem, que é a mais profissional de acompanhar dados e processá-los, é mais interessante para você não ficar morrendo de medo toda hora, né? Ou ficar excessivamente preocupado, ou até perder, né? Realmente um sinal de alerta de verdade. Então é para isso que existe o trabalho da Target. A gente ajuda pessoas que investem em valores maiores a prestarem atenção no portfólio para se proteger de quedas e também maximizar períodos de ganhos significativos. Se é uma coisa que você está interessado, dá uma olhada nos links da descrição, você vai ganhar tempo conversando com alguém do nosso time, lembrando que a gente não fica com o dinheiro de ninguém, não manda dinheiro para nós, nem nada do tipo, é realmente um trabalho bastante diferente e que eu faço questão que você conheça. E se você gostou desse vídeo que te serviu para alguma coisa, as ferramentas gratuitas, senta o dedão no like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, nos ajuda a crescer, porque o nosso papel aqui é trazer informação de qualidade para você, tá certo? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.